Examinando o meu desempenho na situação de Segismundo, Alexandre, sempre amável, ao despedir-se dos edificadores, voltou-se ao chefe deles, afirmando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nos últimos dias. Nosso colega não esquecerá sua ajuda simpática. O chefe sorriu, disse-me palavra de estímulo e, quando se preparava para sair, de modo cabal, meu guia lhe observou: nosso amigo, todavia, carece firmar os aprendizados recebidos. André acompanhou um fato comum de renascimento, no qual um esposo íntegro cedeu, de início, aos nossos pedidos para que Segismundo renascesse com a calma indispensável. Viu, de perto, um coração materno delicado e dedicado e ficou, em estudo, num quarto nupcial defendido pelo poder sagrado da súplica e fortalecido pela defesa do plano elevado. Entretanto, seria justo observar-se algum andamento diferente, dos que existem por aí há centenas, em que somos enfrentados por empecilhos de toda espécie. Ficaria, dessa maneira, apto a conhecer o alcance e abrangência de nosso afã em resguardar colegas desprevenidos, que desprezam o dever ético, fugindo aos pactos. E, mostrando um sinal de afeto fraterno, indagou: não terá você, neste momento, uma situação dessa ordem, onde André possa colher os ensinamentos precisos? Temos, sim, aclarou Apuleio, atentamente, temos a situação Volpine. E, porque Alexandre desconhecesse o andamento a que se referia, prosseguiu: logo depois de assentar as bases de Segismundo, dediquei-me a outros trabalhos da mesma índole e, entre esses, foi confiada à nossa cautela a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movemos no âmbito de amparo para evitar o malogro do trabalho, entretanto, tenho a vivência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redargue o meu ensinador com sabedoria, que a futura mãe não atendeu ao esperado de nosso plano de atuação. Isso mesmo, continuou o interlocutor. Enquanto os desacertos se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de seres malignos, unicamente, há meios a interpor. No entanto, se o desequilíbrio parte do campo materno, é muito difícil estabelecer defesa eficaz. A pobre mulher, por 2 vezes seguidas, provocou o aborto sem ter noção pelo excesso de leviandades e, hoje, será vítima das próprias tolices pela 3ª vez, segundo parece. Em vão temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se tomar pela ideia de aproveitar a vida e juntou-se a seres sem corpo da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, afastaram-na do próprio parceiro, ansiosas por lhe jogarem o coração na esfera das paixões baixas. Enquanto Alexandre o ouvia, em silêncio, Apuleio continuou, depois de longa pausa: Volpine atingiu agora o 7º mês de desenvolvimento da nova forma física, mas a noite seguinte será decisiva para ele. Já recebi um chamado dos ajudantes que ficaram nas imediações da situação, em trabalho ativo, no sentido de evitar certos desvários da futura mãe, imaginados para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A criação fetal não se encontra em condições de suportar novos desacertos e, se a coitada não despertar para o dever, abrirá, ainda hoje, um 3º malogro. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito gosto. Alexandre, que me parecia muito contido, naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, ponderou: nosso colega irá com vocês. Por vezes, para guardar adequadamente a saúde, é preciso conhecer as moléstias; para cultivar o bem, é necessário não desconhecer a existência do mal. Com efeito, ao entardecer, chegávamos, Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma moradia confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o chefe, entramos num aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 seres sem corpo, de repugnante aspecto, que, em virtude do baixo nível vibratório, não notaram a nossa chegada. Tagarelavam entre si, acertando medidas abomináveis que não cabe listar aqui. A certa altura da prosa, porém, referiam-se à situação do renascimento, de maneira aberta. Não sei, comentou um daqueles malvados inimigos do bem, porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos,
trabalhando por trás, pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel, vejamos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho intrujão em nossos planos? É preciso combater até ao fim. No entanto, ponderou o terceiro, que, até então, se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por removê-lo, mas temos alcançado muito, tornou-o mais revoltado. Não acredito que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria a roubar-nos, talvez, a boa parceira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de diabos para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora, igualmente, e se o filho vier, ponderou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de volta. Não poderemos mantê-lo à distância, por mais tempo, se isso se verificar. Isto, nunca, respondeu o inimigo mais feroz, com entonação sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, ao comparar com o quarto de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações, alusivas à tarefa de renascimento. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o fluxo de visita espiritual da esfera elevada que caracterizava a criação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio, cordial. Nem sempre a nossa tarefa se desenrola ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes, devemos operar sob verdadeiras trovoadas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de ajuda. Esta situação é singular. Lembrei que a morada de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual, e perguntei: mas, a futura mãe não dispõe de ligações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona acima àquela em que nos encontramos, todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos por escolha própria deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Impressionado, ponderei, não terá ela, contudo, um pai ou mãe, em nossos círculos espirituais, que tome a si o sacrifício de defendê-la. Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o chefe. No entanto, sofria imerecidamente pela filha fútil e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores, em nossa aldeia espiritual, submeteram-no a cuidado para esquecimento passageiro da filha querida, até que ele possa se lembrar e se aproximar dela sem dores emotivas. O assunto era novo para mim. Havia, então, meios para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu, bondoso, e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a falta de gratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas renascidas se revelam fechadas ao reconhecimento e à compreensão, afastamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las, em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito afetuosos, e não nos sentimos com a necessária bravura para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o cuidado magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Nesse momento, Cesarina entrou no quarto, seguida dos espíritos edificadores que velavam por Volpine, o renascente. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os ajudantes de Apuleio se aproximaram, cumprimentando-nos, atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso empenho de amparo, com o êxito almejado. Nossa irmã afunda-se, cada vez mais, nos desacertos destruidores. Unindo-se por vontade própria, e apontou os seres viciosos que a cercavam, a estes inimigos infelizes, entrega-se, agora, a gozos e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais, nos últimos dias, têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de bebidas, aparentemente inofensivas, de que tem feito uso metódico.
Aliados semelhantes transtornos às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se planeja para esta noite. Sim, ponderou o interlocutor, pedimos a sua autoridade, porque a criação fetal não poderá resistir a uma nova investida. O chefe convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, ficavam os seres inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta falta de ciência de nossa presença. Cesarina, com o demasiado cuidado das mulheres excessivamente vaidosas e desconhecedoras do dever ético, utilizava certos meios para esconder o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes comoções. Foquei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos edificadores, mas não pude esconder minha surpresa e dó. A situação Volpini era muito diferente do andamento de renascimento notado em casa de Raquel. A forma física embrionária mostrava mancha arroxeada, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em criação. Toda a placenta era atacada por eles, provocando-me terrível impressão. Notei, pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte inquietação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos gozos criminosos não se detiver, nesta noite, a criação fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, destacou: tentarei o derradeiro meio. Apuleio dirigiu-se ao interior caseiro e voltou, seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, apontando-a, é a dona da morada e velha amiga de Cesarina, capaz de receber nossa influência. Aproveitar-lhe-ei o auxílio para que a nossa desventurada irmã, de futuro, não possa dizer que lhe faltou amparo e conselho adequado. Num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a mão direita sobre a testa da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: minha amiga, estou temerosa por você. Não vá, desconfie de certas amizades, pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é delicado. Por que se exceder? Uma festa de aniversário, em pleno bar, não pode servir às suas necessidades atuais. Abriguei você, em nossa moradia, como se o fizesse a uma filha e devo estar atenta. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de feitios, mas, se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da falta de conhecimento e da sombra que perseguiam Cesarina, por falta de cautela dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse transmitir-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que os seres inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e sinais de revolta e desagrado, que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: acalme-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me honrades. Tenho meu acordo para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com firmeza, sob a inspiração direta de Apuleio, nem estou fazendo um sermão de honrades à sua mente responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem, cujo chamado você pretende atender, não merece crédito, não é digno de estima. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a possibilidade de prejudicar o filhinho? Não pensa no futuro? E a respeitável amiga continuou alertando com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e fechamento. 2 horas durou a conversa, na qual o chefe dos edificadores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um carro buzinou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde.
Não tenho tempo a perder. O carro rodou a caminho das ruas asfaltadas. Os seres perturbados seguiram no carro veloz, mas nós, esperando a fala de Apuleio, ali ficamos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de trabalho dirigiu-se aos ajudantes, declarando: podem regressar à nossa aldeia, em descanso. Nada mais tem que fazer, por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente, acrescentou: irei, eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar adequado. O ambiente era de pesar, porque, se os espíritos elevados são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, entrando, em seguida, numa morada de barulho ensurdecedor. O grande salão e setores reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e atordoante, mas o ajuntamento de seres sem corpo de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso gozo. Mantenha-se indefensiva, alertou-me o chefe, são poucos os seres sem corpo, com reduzido tempo de vivência, que podem entrar em ambientes como este, para trabalhos de defesa. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, mostradas ao nosso olhar. Cumpre-nos, tão somente, esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de bebidas, elegantemente disfarçadas. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a área uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos, para poder operar com eficácia, falou-me: calmo, desliguei o renascente do recinto maternal, entretanto, não deveríamos esquecer de dar o devido socorro à mãe sem cautela. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos levando o colega, prematuramente desligado, a uma entidade socorrista, mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, como médico, observar o que se passava com a pobre mulher, malograda em sua tarefa sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à moradia que visitáramos na véspera. Com grande espanto, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em morada. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona, preocupada, na manhã de hoje foi levada a uma morada de saúde, em estado grave. No decorrer da rápida conversa, colhi as informações necessárias, relativamente ao endereço, e procurei visitar, sem demora, a infeliz mulher que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta.